como estávamos falando anteriormente sobre a capacidade de aprendizado do aluno de uma maneira geral no Brasil, gostaria de saber a sua opinião sobre o ensino, sobre o estímulo e sobre o aprendizado. Se é diferenciado no Brasil, para melhor ou para pior, ou se o que depende são as condições. Bem, professor Guastaldo, eu acho que é difícil você separar em partes estanques, né? Mas nós temos que saber que o brasileiro, em geral, ele tem capacidade, isso não é indiscutível. O que eu sinto uma grande deficiência é que o ensino básico, o ensino desde o elementar, ele foi piorando muito, porque o professor foi deixando abandonado, ganha pouco, tem pouco estímulo, pouquíssimo estímulo, o professor das séries iniciais, e você acaba selecionando alunos que podem até ter muito potencial, mas eles têm pouco conhecimento. E quem não conhece o que quer, dificilmente ele consegue descobrir alguma coisa. Isso é do Goethe, mas é uma pura verdade. Por sinal, o Dawkins, que é um fisiologista que escreve uma porção de livros aí, ele pôs uma coisa que eu cito sempre. O maior obstáculo para saber a forma da Terra não foi a falta de conhecimento, foi a certeza que eles tinham de que a Terra era plana. Então, para o Galileu conseguir falar que era uma esfera, foi muito complicado. E falar que ela girava em torno do Sol foi mais complicado. Quase morreu, né? Queriam matá-lo, o Galileu. Né? Romper com as verdades então, eu acho que isso definitivas. Isso passa. Veja, nos Estados Unidos, a área básica é mais ou menos, tanto é que eles estão muito preocupados. Mas eles têm uma coisa lá, professor, que o senhor que ficou lá na Inglaterra também, acredito que seja assim, eles têm o college. O college conserta o indivíduo, porque depois que ele sai, ele tem 4 anos para decidir o que ele vai fazer na vida e para fazer os pontos que ele tem que fazer para ver se ele vai para a medicina, se vai para a odontologia, se vai para a engenharia. E isso aí depende da capacidade dele, de quanto ele é capaz de aprender. Então, eu vejo isso como uma solução interessante que já existiu no Brasil. A Faculdade de Medicina de São Paulo, quando era antes da USP, era a Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, ela tinha uma coisa que chamava-se pré-médico. Eram 2 anos. E o indivíduo, então, não tinha vestibular, ele entrava naquele pré-médico, aí, a partir dos pontos que ele fazia dentro desse pré-médico, é que ele podia ir para a universidade. Então, eu não sei, a gente teria que melhorar muito para poder esses alunos terem realmente uma base para que eles possam entender quais são as demandas do país e fazer com que essas demandas sejam cumpridas. Então, eu não acho que exista assim problema nenhum de vontade, nenhum problema de inteligência. Eu acho que Deus espalha a inteligência, a capacidade aleatoriamente, né? Isso aí a gente sabe, a natureza é aleatória. Mas eu acho que falta estímulo e talvez falte, isso pode ser falha nossa mesmo, faltam paradigmas, né? Em que o sujeito possa se espelhar, em que ele possa, na realidade, falar, não, eu quero chegar naquele ponto, eu quero me desenvolver, eu acho que eu posso chegar lá. Tem muitos que fazem isso, nós não podemos negar. Tem gente muito desenvolvida. Mas veja, mesmo para o atletismo, para o indivíduo se diferenciar, ele tem que ir para os Estados Unidos ou para a Europa. Ele não tem nem competição aqui, não tem gente para competir. Um indivíduo de alta performance, ele e não tem ninguém para competir com ele. Também não tem, então, falta estímulo. Né? Falta estímulo e falta o estímulo de depois também. Tá bom, o indivíduo se forma em física, e aí? Vai dar aula de física? Não tem lugar para todos. Não tem. Não tem. Então, existem essas profissões novas, como o Guilherme, que o senhor conhece bem, que é físico médico.
Bom, aí tem espaço para esse pessoal. Mas eles têm que ficar ligados com a indústria, porque é lá que o desenvolvimento se faz. Existe um erro aqui no país, nós sabemos disso aí, apesar da gente estar na universidade. A universidade não é para fazer produção, era para desenvolver conhecimentos, desenvolver conceitos, desenvolver a capacidade interpretativa e de conhecimento, mas esse conhecimento depois tem que passar para uma indústria que é capaz de fazer com aquilo, de gerar dinheiro e gerar emprego. E isso aqui eu quero falar nesse programa. Então, por que é importante o ensino? Porque só ensinando e o indivíduo aprendendo é que ele pode adquirir capacidade de fazer aquele chocolate que eu já falei. Então, aquilo vale para chocolate, vale para a indústria automobilística, vale para a indústria de aparelho médico, vale para aquilo que você entender, vale para a padaria. Se o indivíduo faz um pão melhor, ele vai ganhar mais. E o que eu digo, então, é o valor agregado ao produto. Se você consegue agregar valor ao produto, o que acontece? O indivíduo pode ganhar mais. Ele ganhando mais, ele vai ter a capacidade de comprar mais. Comprando mais, ele movimenta toda a cadeia e forma um círculo virtuoso. A única maneira de acabar com a pobreza é só essa, é você conseguir empregos de qualidade. Não é fazendo Bolsa Família, que pode agudamente até funcionar, eu acho que ninguém pode morrer de fome nem nada disso, mas o indivíduo tem que saber que com o trabalho dele ele é capaz de ter uma vida decente, ele é capaz de ter esse emprego e do emprego ele conseguir o sustento dele e a qualificação dele vai ser proporcional à vida que ele possa desejar, melhor ou pior. Então, a gente tem uma geração que consegue chegar lá, que são o pessoal que tem nível universitário e que estão em profissões que têm demanda. Agora, veja, os engenheiros formados nas melhores escolas vão trabalhar no banco. Não, todos os bancos, eles vêm aqui na USP de São Carlos, na UFSCar de São Carlos, vão na Poli, lá em São Paulo, catar o pessoal melhor para ir trabalhar no banco. Porque o engenheiro, pelo menos, sabe matemática. E o banco quer alguém que saiba matemática. E eles não vão, ou se não, eles vão ficar na universidade fazendo pesquisa, repetindo coisas que já foram feitas. Eu já orientei muita tese, já fui em muita banca de mestrado, doutorado, e é sempre uma repetição da mesma coisa. Difícil você encontrar alguma novidade, difícil. Então, a gente fala que a tese de doutorado tem que ser original. Eu não sei o que é original mais. Já me perdi no campo. Porque parece que é um círculo vicioso, né? Ao contrário daquele círculo virtuoso que a gente discutiu aqui. Então, tem gente muito capacitada. Existe um medo. Só para eu finalizar essa história, quando eu fui para a Unicamp para implantar a cirurgia cardíaca lá, que não ia, eu peguei um residente que tinha características muito boas e ele foi o que eu mais ensinei. Depois, junto com ele, a gente foi ensinando outro. Quando eu saí de lá, deixei 6 doutores, todos cirurgiões cardíacos. Aposentamos eu e o outro mais antigo junto comigo, o doutor Reinaldo Vieira, aposentamos juntos. Nós fizemos 70 anos e fomos expulsos da universidade. O Orlando ficou como chefe. Sabe onde que ele está agora? Em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Há 4 anos atrás ele ameaçou que ia para lá e eu fiz todo o esforço e ele ficou. Agora ele foi mesmo. Foi de mala. Quer dizer, formamos mão de obra para outros. Está cheio de brasileiro lá. Está cheio de brasileiro. Por quê? Os Estados Unidos, outro dia apareceu um chinês lá que trabalha no MIT falando isso aí, que os Estados Unidos está muito ruim, porque o ensino está ruim, não sei o quê, mas eles estão indo para frente ainda. Sabe por quê? Eles compram todo mundo. Fala assim, compraram eu. Eu estava na China, aí foi o MIT lá e pegou eu. Ele fala assim, fala um inglês bem macarrônico do chinês, e falando isso. Ele falou, e tem um perigo. Agora,
Não tem Vale do Silício só aqui nos Estados Unidos, porque lá na China também tem Vale do Silício agora, tem Vale de Silício no Israel, e é verdade. Verdade. Né? Nós estamos vendo aqui no seu computador a nanotecnologia, né, com laser, etc., das nanopartículas. Então, nós temos um professor lá em Rio Preto que é espetacular. Mas ele vive atrás de conseguir fazer as coisas. O Nery, conheceu, não? Não, mas Precisa conhecer. O Nery é muito bom. Ele é metade brasileiro, metade judeu. Ele geralmente fica 6 meses lá em Israel e 6 meses aqui no Instituto de Biociências. E ele desenvolveu conosco uma partícula de PVA que já é de nanotecnologia. Ele é muito bom, forma gente muito boa. E o pessoal que ele forma é bom. É muito bom. O pessoal que está... Nós pegamos alguns... Ele formou para a gente. A Gláucia, a Natália, o Vinícius. São 4 que nós temos lá que vieram dele. E são 3 que têm mestrado, outro já tem doutorado. E então, pessoal diferenciado por quê? Porque tiveram um bom professor, que representou para eles um paradigma. Nós queremos ser igual ao professor Nery. E pronto, eu acho que é isso aí que faz toda a diferença. E eu acho também que a gente deve expandir, o professor, ele deve expandir a área que ele ensina. Acho isso aí. Eu dou aula de estatística. Se me perguntar se eu sou estaticista, não. Eu sei aplicar programa. Tá bom, não tá? Para o aluno de medicina. E saber interpretar os dados. Pois é, pelo menos para ele poder ler. E as limitações dos programas estatísticos. Mostrado para eles que em biologia, isso aí não vale para mecânica, não vale para a área de engenharia, não vale para a área espacial. Mas veja, a gente admite um erro de 5%. Né? É sempre aquela história. A hipótese de nulidade é com uma significância de 5%. De 5%. Uma exatamente. probabilidade de 0,05. Bom, resumo. Cada 20 vezes você pode errar uma, não tem problema nenhum. Admite-se isso. E ele tem que saber ler isso aí. Tá bom, o cara pôs aqui, mas, bom, será que é bom mesmo? Cada 20 vezes ele vai errar uma. Será que esse remédio vai matar ou vai ajudar? E a estatística faz mentiras, à vontade, né? E se o programa, porque é sempre um programa matemático que está aplicando, eu não estou dizendo nem no programa depois que se transforma no computador, estou dizendo como é gerado lá a equação matemática que descreve aquele tratamento, qual é potencialidades e limitações do programa. Raras são as pessoas que são capazes de dizer isso para a gente. Porque falar 5% está bem, mas e o programa que você gerou? Eles acham mágico. Exatamente, que isso é mágico. Não é mágico. Não é. Então, o que nós estamos discutindo? Espírito crítico. Espírito crítico só surge com conhecimento, então o conhecimento é fundamental. Se o indivíduo é doutor, se ele é mestre, se ele não interessa nada disso. Eu acho que tá bom, melhora o status do indivíduo, mas não melhora o conhecimento dele. Às vezes você pega um indivíduo que conserta a roda de automóvel, que tem mais criatividade, mais ideias, mais vontade, mais capacidade. Olha, você pega um marceneiro, ele é capaz de fazer uma gaveta que nem atrito tem, perfeita. Se mandar desenhar um cubo, ele não dá conta. Então, veja, são coisas diferentes. E eu acho que a gente está muito fora dessa área de aplicar realmente, de fazer o indivíduo pôr a mão na massa, de usar um programa de estatística, saber as limitações do programa. Isso, senão ele não consegue ler o artigo. Então, eu dou aula de meta-análise. Eu sei muito de meta-análise? Não, eu sei um pouco. Eu sei o conjunto. Mas eu quero explicar aquilo para eles. Quero que eles entendam profundamente. Eu desenvolvi um programa para fazer curvatorial. Curvatorial é um problema, porque todas que eu pego como editor da revista estão todas erradas. Eu já vejo assim, já está errado. Eles não põem quantos indivíduos estão em risco, etc. Então, pouca informação. Se você está dando pouca informação, você está mentindo ou não. Quando você tem pouca informação, desconfie. Está escondendo alguma coisa. Na área de medicamentos, isso é terrível. Isso aqui é o suprassumo do remédio. Nem sempre, nem sempre. É que, às vezes, a pessoa, às vezes até as instituições, não sabe
quanto que é essa limitação. Ah, não sabe. O senhor tem toda a razão. É isso mesmo. Então, fica, e pior que fica um transmitindo para o outro com as limitações. Então, o indivíduo acaba aprendendo, não é o que deve aprender, ele vai aprendendo o que o outro sabe. E tinha um professor nosso que agora já faleceu, o professor Werneck, ele falava, não, o problema de eu não saber é o seguinte, que para quem eu vou ensinar, ele vai saber um pouquinho menos que eu. E isso aí é um círculo terminal, né? Terminal. Porque se vai piorando, ele vai dar aula para o outro, né? O outro vai diminuir um pouco. Você não consegue transmitir tudo, mas o indivíduo... Então, se a gente conseguisse fazer que os indivíduos raciocinassem, já estava bom. O que você tem? É o indivíduo que sabe matemática bem, é porque ele tem a capacidade de se abstrair, não é verdade? Não precisa muita coisa para matemática, precisa se abstrair. Conseguir saber que uma letra pode representar um número, né? Mas até enfiar isso na cabeça de um estudante não é fácil. Dr. Braille, agora eu gostaria de colocar uma outra questão que envolve essas, mas, vamos dizer, eu vou tratar como uma nova questão. Como um cirurgião se torna empresário? Bom, em primeiro lugar, Isso eu não pros sou alunos. empresário. Porque a Braille Biomédica vive correndo atrás de dinheiro, etc. Está sempre em déficit. Por quê? Porque eu não sou empresário. Eu nunca fui. Em mim foi despertada a curiosidade, eu disse já aqui no começo, pelo professor Zerbini e pelo professor Adib. Foi a eles que eu devo isso aí. Devo ao meu pai também. Vejam, quando eu estava no ginásio, né, aquele tempo chamava ginásio, mudaram o nome a troco de nada, porque era bom, né? Era também, acho. Ele pegou e pôs eu numa oficina mecânica, para eu aprender a mexer com mecânica de automóvel. E era muito bom, eu tinha 10, 11 anos, era uma beleza. Tinha um professor que era ótimo, era um mecânico, chamava-se Barreto, não esqueço dele. E eu tinha 10, 12 anos, ele me ensinou a montar motor. Não tem problema, ó, isso aqui é simples. Também não pode complicar, fala assim, ó, isso aqui é fácil. É assim, 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 você vai me ajudar aqui, pronto. E depois, quando eu estava no colégio, que eu fiz em Rio Preto, no colégio do Estado, o ginásio foi do Estado, eu nunca estudei numa escola que não fosse do Estado. Infelizmente, agora estão todas sob júdice aí, porque, infelizmente, o professor ganha pouco, e etc. Bom, eu fui numa... Né, meu pai, que era italiano, médico, formado na Itália, tinha doutorado lá, pôs eu para trabalhar numa firma de eletrônica. Então, o Adib falava isso, não, o Braille é muito bom porque ele sabe essa parte de eletrônica aí que eu não sei nada disso. Mentira, que ele era muito bom. Mas, então, isso aí me despertou. E com a possibilidade, você imagina, eu era novinho, tinha 25, 26 anos, me deram a oportunidade de trabalhar nessa oficina do coração artificial na época, eu fiquei muito importante, você imagina, em relação aos outros residentes. Não, peraí, eu sou da oficina do coração, né? Eu sou muito importante. E o professor Zerbini tinha muitas qualidades, mas uma das qualidades era ele chamar todos nós esse aqui é meu assistente, é o melhor assistente que eu tenho, sempre assim. Este é o melhor assistente que eu tenho. Naquela época, ele inventou uma coisa que chamava Caravana Zerbini, né? Nós fomos no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Nós fomos para o Paraguai, fomos para a Venezuela, fomos para o Chile, mostrar como é que fazia cirurgia cardíaca. Eu ia junto, ele me apresentava. Eu era residente, esse aqui é meu assistente, é o melhor que tem. Ele falava para todo mundo, não é eu que era bom, todo mundo era o melhor que tinha, né? E isso incentiva a pessoa, eu acho que a gente tem que incentivar. E, bom, aí ficou à vontade de fazer. O que aconteceu numa determinada época da minha vida, isso foi em 1973. Não tinha válvula para pôr nos pacientes. E um monte de doente que precisava de válvula. Aí eu comecei em 73 a fazer válvula. Existia um precedente para isso aí, porque um colega meu, o Puig, que ele foi meu calouro, ele tinha desenvolvido, junto com o cirurgião plástico, o Dr. Pigossi, uma válvula biológica feita de dura mater. Eu me lembro dessas válvulas. Acontece que eles tinham posto aquilo como a coisa melhor do mundo. Eu tinha em Rio Preto um patologista muito bom, com formação na Alemanha, veja, conhecimento.
as válvulas de Duramate começaram a ter problemas. Eu tirava a válvula e levava para ele, para o César. O César falou, todas vão estragar, todas, porque está cheia de estiócito aqui. Então, o estiócito vai comer o tecido. O tratamento era feito irregularmente, era tratado com glicerina. O glicerol é um álcool, mas não é adequado para fazer o crosslink, etc., as ligações intermoleculares. E eu comecei a trabalhar com pericárdio e naquela época já estava o professor Carpentier lá na França estava mexendo com glutaraldeído. Por quê? Porque a mulher dele era professora de química, você imagina. E usa-se glutaraldeído para fazer microscopia eletrônica, não é verdade? Então, daí surgiu a ideia de, em vez de usar formaldeído ou usar glicerol, passaram a usar glutaldeído. E a gente não conseguiu sair dele até hoje, né? Com todos os problemas que ele possa ter, etc., porque ele deixa radicais livres, e isso aí pode ser indutor de calcificação, etc. Mas, de qualquer forma, até hoje, as válvulas que estão comercialmente viáveis são todas tratadas com glutaldeído. E aí eu comecei, então, com pericárdio. Por quê? Porque o pericárdio tinha bastante na nossa região, como tem aqui. Aqui em São Carlos, aqui na entrada, tinha um frigorífico, lembra-se, né? Onde hoje é o hospital da Federal. Ali tinha um frigorífico importante. E na região de Rio Preto também. Então, pericárdio não faltava. Como não falta até hoje, a gente joga fora 90% dos pericárdios, o que é importante, porque você faz uma seleção daquilo que é bom mesmo. E assim, na evolução, o que a gente tem? Hoje nós temos o maior banco de pericárdio do mundo, porque todos os pericárdios que chegam são testados quanto o encolhimento para saber se teve crosslink, depois a gente faz todas as resistências de tração, de elasticidade, etc, etc, etc. E tem isso tudo num banco. Então, o que a gente escolheu? Pela curva de Gauss mesmo, sem mais conversa. O que está no centro tem que ser melhor, né? E mostramos que é melhor mesmo. Bom, então, eu comecei com as válvulas. Bom, da válvula, eu falei assim, mas por que a gente não vai fazer um oxigenador? Porque está faltando também, é o pulmão artificial, né? Era de bolha. Então, fizemos. Aí, as válvulas começou assim, em 1977. O senhor estava pensando nas cirurgias do coração? Sempre. Sempre? Sempre no coração. E a gente não fugiu muito disso. A gente tem um pouquinho da área de câncer, mas é pouco. E depois tem a área de vascular, que eu fazia também. Mas na época tinha muito pouco enxerto. Não tinha. No Brasil não tinha enxerto. Mas eu também... a gente fez muito enxerto de pericárdio mesmo, que funciona muito bem. E usa veia safena, a gente usava nas pernas, etc., usa no coração. E aí foi a vontade de... Então, bom, já fez o oxigenador e a bomba. Como é que vamos fazer com a bomba? Vamos fazer uma bomba. Aí fiz uma bomba muito tosca, está lá no museu. Mas ela funciona até hoje. Se puser no doente, hoje ela funciona normal. Foi feita numa serralheria. Tem importância. Não pode fazer uma bomba desse corpóreo na serralheria? Pode. Não tem importância nenhuma. Eu tenho a fotografia. É uma serralheria menos boa do que as atuais. Tinha muito pouca ferramenta. Tinha um martelo, uma picareta, uma solda autogênica, né? E aí vai. E fizemos uma bomba bem lá nos anos 60. Bom, daí eu tinha um grupo grande e eu montei dentro do IMC uma área que era de manutenção e de fabricação. Aí foi melhorando, fomos fazendo válvula, aí a gente conseguiu uma sala limpa já na época para fazer válvula. Em seguida, a gente montou uma oficina fora do prédio lá, dos consultórios, a gente montou uma oficina para fazer as bombas, para fazer os oxigenadores. E daí teve um problema na sociedade, a sociedade se desfez e eles falaram assim, bom, você que gosta desse negócio de oficina, você fica com isso aqui. E eu fiquei. E eu continuei sendo professor, continuei dando aula, continuei operando, deixei de operar há 5 anos atrás. E sempre me cerquei de gente muito boa, gente que sabia, né?
O engenheiro que trabalhou muitos anos comigo, o Adalberto, ele era formado no ITA, uma pessoa muito preparada, ajudou muito, e técnicos, etc. Eu disse que eu tive um curso de engenharia muito bom, gratuito, porque eu estava contando aqui no começo, quando eu tinha 30 anos, também me deram como incumbência levar os canais de televisão para Rio Preto. Nós fizemos 14 torres de São Paulo para Rio Preto. Era transmissão em VHF, mas isso me serviu muito, porque eu aprendi bastante. Tinha um engenheiro russo que me ensinou muito, mas muito, muito, muito. Esse engenheiro russo chamava-se Anatoly Rogatchenko. Ele sabia tudo, de fotografia eletrônica avançada. Imagina que naquela época, ao final do nosso programa, que durou uns 10 anos, ele conseguiu fazer um micro-ondas perfeito. Aí a gente conseguia transmitir em micro-ondas. Então, teve muita coisa interessante. Sabe como que fazia antena? No quintal da casa dele. Como é que fazia antena? Como é que ia testar essa antena? Não tinha nenhum equipamento na época. Então, fazia aquela antena grande, né? Não era pequena, era grande, e com a antena de verdade, o refletor grande, e punha lá, aí a gente ficava com aqueles medidores de frequência dentro do quintal lá. Vamos lá, Tobral, o senhor fica lá que eu vou aumentando aqui. Tem sinal, tem sinal. Hoje você pega isso aí no smartphone, tem. Mas naquele tempo não tinha, era complicado. Bom, eu sei que a gente tinha essas torres, nós conseguimos fazer um consórcio, veja, coisa boa daquela época. Era Lins, Bauru, Lins, Araçatuba, Rio Preto e Votuporanga. Porque para manter as 14 torres, imagine, nós tínhamos uma torre que não é longe daqui, que não tinha eletricidade. Trabalhava com motor a explosão. Só subia o jipe lá para levar o óleo diesel. Nós sabíamos que o motor tinha quebrado ou que o diesel tinha acabado, quando acabava o sinal, né? Porque não tinha outra comunicação. Bom, acabou o sinal. Bom, vamos subir lá, vamos ver o que aconteceu. Tinha 2 motores, aí ou ligava o outro motor ou punha óleo diesel. Então, a vida é feita disso, é feita de experiências, é feita disso. Com isso, eu digo assim, eu tive um conhecimento não profundo, mas eu era capaz de conversar com um engenheiro, era capaz de conversar com um matemático, com um físico, com um estaticista, etc., entusiasmá-los para continuar fazendo as coisas. O senhor já percebeu o quanto que o Guilherme encheu a sua paciência querendo aprender sobre metalurgia, que nós não sabemos nada, é verdade. E entramos, de repente, num campo que precisava saber de metalurgia. Quem sabe? O professor Guastaldi. Então, vamos lá. O professor Guastaldi é bom, então ele vai nos ensinar. O quanto a gente aprendeu, não sei, mas tem sempre a reserva do Guastaldi. Na área de química, nunca a gente se afastou do Gilberto Goisses. Por quê? Porque o Gilberto sabe química e não deixa a gente fazer bobagem. Sabe de colagem. Olha, eu tenho que declarar isso, o Gilberto aqui de São Carlos. O Gilberto, ele sabe colágeno ao nível internacional sem nenhuma perda. Assim, isso é reconhecido pelo Schoen, por exemplo, que é um dos indivíduos que mais sabe de colágeno. Falou, o Gilberto sabe mais que eu. Assim, então, você tem essas possibilidades, e o Brasil tem isso. Tem um outro professor que chama-se Domingos Junqueira de Moraes. Esse também, ele está bem velhinho, está vivo, ele mora no Rio de Janeiro, pioneiro, grande também. Ele deixa para a gente uma frase fantástica. País subdesenvolvido não usa o que tem, quer usar o que não tem. Preste atenção nisso. Muito País subdesenvolvido não usa o que tem, quer usar o que não tem. Então, o indivíduo fala assim, não posso operar coração aqui. Por quê? Porque essa bomba dessa corpórea é feita aqui no Brasil, não tenho confiança nela. Então, ele formou lá não sei onde, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e chega aqui no Brasil, sabe o que ele vai fazer? Nada. Está cheio deles aí. Que eles sabe o que vai ser? Plantonista de UTI. Porque não dá conta. Não tem balão intraórtico. Então, eu desenvolvi todo o negócio de cardioplegia, de fazer proteção ao miocárdio, sabe por quê? Porque eu não tinha balão intraórtico. O doente tinha que sair bom. Não tinha balão intraórtico. Aí, eu me lembro, chegou um americano aí uma vez para visitar a gente, falou assim, mas o senhor não tem balão intraórtico? Eu falei, não tem. Como é que o senhor faz? Eu falei, não faço. O doente tem que sair bom daqui.
A UTI é só para ele descansar um pouco. Ele tem que sair acordado e bom daqui. Não conversa, não. Uma vez eu fui nos Estados Unidos, eu fui muitas vezes, né, no Alabama, tinha um serviço muito bom. Eu morei no Alabama. Ah, você morou no Alabama? Morei. Aquele é o fim da picada. Eu fiquei lá bastante tempo também. Tinha o Dr. Pacífico lá, um senhor cirurgião. Mas um dia eu cheguei lá... Eu acho que eu o conheci. ele trabalhava com o Kirkland, que foi um pioneiríssimo. Que eu tive no departamento de biomateriais da Dental School. Da Dental School lá. Aliás, a escola lá chama-se prédio. Dental School. Dental School. Não, começou como Dental School, né? Tanto que é o mesmo complexo. Dental Medical School, né, que chama. Universidade. Universidade. Mas eu lembro que tem um departamento de dental muito forte. E tem um departamento de biomateriais dentro da Dental School. Eu passei 1 ano e meio lá. 1 ano e meio? 1 ano e meio. É ruim lá? Eu lembro. Eu gostei Assim, é bom, muito, a cidade... muito. É simples a Foi cidade. a melhor experiência Então, mas falando em vida. experiência, o senhor viveu lá, imagina, eu tive algumas vezes lá, com períodos até razoáveis, 2, 3 meses, assim. Mas veja que coisa interessante, que lá tinha carvão, né? Tinha. Quando acabou o carvão, ia acabar a cidade, né? O que os americanos fizeram? Uma bruta universidade. Porque vive do que lá? Só da universidade. Só da universidade. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Por isso que eu digo. Para quem gosta de balada, quem gosta de bar, etc., lá não é bom, não. Não. Eu nunca gostei. Mas a cidade, o pessoal queixa muito, né? Que a cidade é muito parada, não tem nenhuma atração. Você compara com Nova York, com Boston... Não. Mas não tem comparação. Não. É um São Carlos, um Rio Preto. Menor um pouco. Mais ou menos, vamos dizer assim. Cresceu, né, um pouco, mas vive da universidade. Eu morei em 89 e 90. Então foi relativamente recente. Eu tive muito mais lá nos anos 80, por aí, que tinha o professor Kirkland ainda. Agora está o filho dele lá, que não é tão bom quanto ele, mas o Kirkland foi pioneiro. Quando eu lhe falei de Rochester e Minneapolis, em Minneapolis estava o Lillehei, e lá em Rochester, na Mayo Clinic, estava esse professor Kirkland, que tem um livro... básico de cirurgia cardíaca, que foi uma pessoa muito importante na cirurgia cardíaca, muito mesmo. E veja como as coisas são interessantes, né? Bom, eu sei que o Pacífico, eu cheguei lá um dia, eu estava lá, e ele estava nervoso, eu tinha certa liberdade com ele, fui no escritório dele, falei, por que você está tão nervoso, Pacífico? Não, você imagina, eu tenho 8 balões intraórticos, estão os 8 ocupados, como é que eu vou fazer agora? Você não vai fazer nada. Você pega e opera direito os doentes, que não vai acontecer nada. Ele operava super bem. Ele operava 5 doentes, às 4 horas da tarde, estava todo mundo em casa. O homem era tudo matemático, era terrível. Ele punha um doente aqui, o outro doente já estava sendo aberto ali, ele sabia o tempo que iria demorar aqui, o tempo que iria entrar no outro, o tempo que ia no outro. Operava 5 doentes, às 4 horas estava todo mundo dispensado. E com um resultado excelente, muito bom. Um senhor cirurgião. E ele fazia uma avaliação aos sábados de manhã, não era? Fazia. Com os alunos? Com os alunos e com um técnico. Quem tocava a UTI dele era um técnico. Eles têm um respeito pelos total, técnicos. Ele só perguntava assim, eu não lembro o nome dele agora, ele era de cor. Lá tem bastante colorido, né? E ele falou assim, eu não lembro agora o nome dele, era um nome americano meio rebarbativo, eu sei, mas... E o que o fulano falou? Falou que é para ficar quieto. Então é para ficar quieto. E o Dr. Kirkland tinha tentado fazer toda uma automação, tudo era automático, então ficava medindo o débito do doente, e aí já automaticamente ligava a bomba de infusão, não sei o quê. Isso aí nunca funcionou, porque esse técnico falou assim, doutor, isso aí não funciona, a gente tem que ficar de olho no doente, porque não tem nada melhor do que a gente ficar olhando o doente. Porque não há aparelho melhor que os meus olhos, técnico. Não era médico. Então, mas não tem a diferença que nós fazemos aqui. Nenhum. O ponto de vista, isso eu cansei de ver lá, o ponto de vista do técnico não é que é tão, é igual a qualquer outro membro da equipe. Estou te falando, ele falou, então está certo, se ele falou, está falado. Não vou discutir. Isso foi um aprendizado. Aprendizado, então, foi para mim também. Eu sempre respeitei muito esse pessoal de técnico. Eu acho que assim, o Estado de São Paulo está no bom caminho. Concorda que nós temos praticamente 100 de FATECs? Concordo. E tem as ETECs também. E as ETECs.
Isso aí vai fazer uma diferença daqui 3, 4, 5, 10 anos, sei lá quantos anos. A diferença vai ser enorme, não vai? Eu acredito nisso. Quer dizer, o São Paulo investiu certo. Investiu o que os Estados Unidos fez há muitos anos atrás. Não adianta você ter só professor universitário, cheio de diploma e de medalha. Não adianta ter general se não tiver um monte de soldado. Então, nós precisamos do soldado. Aliás, para você que está aí, Brás, eu tive o prazer de examinar uma tese na televisão da Unicamp, que tem um curso lá de mestrado, doutorado em televisão. Aí tinha um professor lá. Perguntei para ele, né, na curiosidade, falei assim, qual que é a formação que o senhor tem? Eu falei, eu fiz grupo escolar. Mas o senhor está orientando aqui? Eu falei, pois é, estou orientando aqui, porque não tinha ninguém para orientar. Tem algum professor que sabe de televisão? Na época, não tinha, quando ele entrou lá. E ele formou todos os mestres e os doutores lá. E depois eles viraram mestres e doutores. Então, eu fiquei assim muito admirado com isso aí. E a tese, a gente que está acostumado com aquela tese clássica, né, não tem nada a ver. Depois, uma vez, eu fui numa tese. Essa foi uma vez lá, na televisão, e uma vez eu fui numa tese de teatro. Aí foi a apresentação de uma peça. E aí? Para dar nota. Aí, no fim, deu certo. E fui bastante tese de engenharia, que o senhor está acostumado. Tem nada a ver com a tese de medicina também. Não, né? Não tem. Tem nada a ver. É outra história. A tese da medicina põe até beca. E a da engenharia, bom, essa vez ficou gravado na minha memória, porque era lá no Instituto de Química, mas era engenharia mecânica, mas era lá porque a sala era melhor. Bom, eu cheguei cedinho, saí lá da casa do professor da Unicamp e fui lá para o Instituto de Química. Cheguei lá, tinha um cara sentado na calçada, de bermuda, barbudo, cabeludo, de chinelo. Eu falei, será que é aqui que vai ter a tese? Ele falou, acho que é, porque eu sou aluno, candidato. Meu Deus do céu. Vamos nessa. Mas ele era bom, viu? O que ele encheu um quadro negro lá inteirinho, de fórmula, de um monte de coisa que eu não entendi nada. Mas, enfim, eu estava lá. E o Arruda, conheceu o Arruda, né? Professor professor da mecânica lá. Pessoa excelentíssima. Bruta professor. Ele que formou o Pinotti. Pinotti você conhece, felizmente falecido. Fica aqui a nossa condolência, né? Nossa tristeza pela perda do Pinotti. Pessoa muito, muito, muito diferenciada. Deixa eu só fazer uma pergunta. Então, você perguntou, eu acabei acho que não respondendo direito. Bom, eu não virei empresário nenhum, fui juntando esse pessoal que gosta de fazer as coisas. E nós fomos fazendo aí, não podemos fazer o enxerto assim, não podemos fazer a válvula assim? Pode, tudo pode. Sempre correndo atrás, assim, vendendo almoço para comprar janta, que é o destino. Você me perguntou no começo a respeito da indústria no Brasil. A indústria do Brasil é isso aí, vende o almoço para comprar janta. Tem pouco auxílio do governo, tem pouca gente muito preparada dentro das indústrias em geral. Houve todo mundo sabe, você vê nesses últimos tempos, houve uma degringolada inteira da indústria. A indústria automobilística no Brasil, que é florescente, no entanto, a gente tinha mais de 3.000 fábricas de acessórios e de peças de automóvel. Hoje, eu acho que não tem 300. Vem tudo de fora. Ontem, eu fui comprar um papel toalha e veio da Colômbia. Aí eu fiquei sentido. Aliás, é bom o papel. É da Kimberly-Clark, feito na Colômbia. Não é possível com as indústrias de papel. Então, as duas maiores indústrias de papel lá em Três Lagoas, né? Isso. Uma coisa mundial, não tem nada igual aquilo lá. E nós comprando papel toalha da Colômbia. Então, eu não sei. Esperemos que tenha gente mais esclarecida daqui para frente, que entenda que temos que criar empregos com qualidade, com valor agregado. Não adianta vender semente de cacau. Tem que vender chocolate chique, que o nego compra por R$300 o quilo. Essa que é a grande verdade. Então, a gente tem fábrica de chocolate.
Por sinal, não tem mais nenhuma brasileira, né? Agora, a Garoto, que era a Garoto, lá da Bahia, agora é Nestlé, né? Nestlé comprou. Esse é um outro fenômeno que não é muito bom. 80% do PIB brasileiro não mora no Brasil. Grave? É grave. Ó, vou lhe dar um exemplo. O Carrefour é brasileiro? Pão de Açúcar é brasileiro? A Walmart é brasileiro? Só para contar isso aí. A Ford é brasileira? Não. A Hyundai? Volkswagen. Volkswagen? Estamos falando assim, coisas relativamente comuns. Se você for de coisa em coisa, a 3M é brasileira. E aí vai. Nós não temos... A parte de química é fraca, né, professor? Muito fraca. Não fizeram a química do álcool, que podia ter sido feita. Poderia. Não fizeram a química do álcool, que podia ter sido feita. Porque álcool não é para queimar só, né? Tem toda uma química do álcool. Não, tem... Dá para fazer tudo, dá para fazer plástico, dá para fazer tudo. Dá, substituir... Tem toda a química da mamona, né? Com o Gilberto Chierici. E cadê? A aula do Gilberto Chierici é maravilhosa. Não decola nenhum avião do mundo sem colocar o anticongelante que é feito de óleo de mamona. O Brasil exporta óleo de mamona, o primeiro produtor do mundo agora é a Índia, mas o Brasil é o segundo, e compra depois um vidrinho desse tamanho, acho que por $100, um negócio assim. E vende a semente. Enquanto não tiver processamento das coisas, o minério de ferro, no fim eles vendem o quê? Vende terra mesmo, né? Sabe que nós estamos importando e aí todas quem bota o preço é... Sim, é Chicago. Das commodities, né? De exatamente. soja, etc., arroz, feijão, tudo isso aí. É Bolsa de Chicago, não tem conversa. Carne, tudo é Bolsa de Chicago. Lá que manda. Vai valer tanto, vai, você vê. Agora o negócio da soja está mais ou menos equilibrado porque o dólar subiu. Senão estava morto. Mas é assim, uma morte, uma salvação relativa. Porque os insumos... Relativo e temporário. Né? Não, mas e os insumos agora? O veneno que vai na soja, etc., e a própria semente da soja. Semente de milho está custando uma nota. Por quê? Porque é multinacional também. Você não tem nenhuma semente de milho híbrido nacional. Não tem. Você tem que comprar da Monsanto, etc. É isso aí. Agora, por que nós estamos falando isso, professor Gastaldi? Porque eu tenho 77 anos, vou fazer 78, e eu queria que o jovem entendesse isso aí. Ou a gente quebra esse círculo vicioso, essa mania que nós temos de ser colônia e passar a ser uma nação de verdade, com gente que queira fazer as coisas e que não tenha medo, não pode ter medo. Agora, tem coisas piorando aqui no Brasil. Por exemplo, a Anvisa e companhia, essas agências aí só vieram para piorar. Agora, eles estão com exigência de material eletroeletrônico para medicina, que não tem o equipamento para medir aqui no Brasil. Bom, meu Deus do céu. Eles copiaram lá a norma americana, mal copiada, e quer que aplicar aqui. Falei assim, mas aonde que faz esse teste aí? Ah, não sei. Ah, não sabe. Como é que cria uma legislação? Mas foi desde o começo. Ou o Dom João VI, quando veio para cá, não criou uma faculdade de medicina e de direito, sem ter grupo escolar. Não tinha escola elementar. Ele fez o curso de direito e de medicina. Quem dava aula na medicina era, sabe quem era, né? Era o Exército. A primeira faculdade de medicina foi na Bahia. E assim, era uma faculdade de medicina de guerra. Os professores eram todos militares. E ensinava coisa de guerra lá. Foi uma ferida feia. E começou assim, de cima para baixo. Por que não damos conta de fazer um foguete? Até aquele diz que que a Coreia do Norte tem foguete, tem satélite, tem tudo. Bom, você acha que não sabe fazer não dá conta de fazer um foguete aqui no Brasil? Dá. O senhor é especialista nessa área. Lógico que dá. Se todo mundo sabe fazer. Então, por que não faz foguete? Por que não faz satélite? Então, agora, tinha um satélite aqui em cima, né? Americano. Aí desligou o satélite. Agora, por isso que está errando todo esse negócio da meteorologia, porque acho que é um satélite que está em cima da África, não sei. É por aí. Mas tem uma coisa que é boa, né? Tem Embraer. Por que a Embraer deu certo? Não pode copiar? Por que o ITA deu certo?
Sabe quanto gastou para fazer o ITA? US$ 1 bilhão. Tudo. Fez a escola, contratou os professores, etc. O Brigadeiro Montenegro, né? Pessoa que devia ter uma estátua para ele em tudo quanto é lugar. Então, o Brigadeiro Montenegro fez a escola, depois fez o CTA, né? Aplicação. E depois gerou a Embraer. A Embraer dá de lucro por mês 1 bilhão, talvez. Então, aí deu certo. Tem outras coisas, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. A cardiologia, a cirurgia cardíaca brasileira não deve nada para ninguém. Isso, era isso que eu Não gostaria de... A Embrapa não deve nada para ninguém, mas estão destruindo a Embrapa, está sem dinheiro. Então, existem, até há pouco tempo, a Petrobras era imbatível também. Também. Sabe fazer furo de 7 quilômetros, que só a Noruega, lá, sei lá, alguém lá de cima é que sabe fazer. No entanto, agora é o desastre. Então, existe o risco do desastre no petróleo, já foi. A Embrapa está com sérias dificuldades. Olha, e nós estamos vivos, assim, ainda funcionando, por uma obra-prima da Embrapa, que foi conseguir fazer soja nascer no Cerrado. Ou não é isso aí? A grande massa de terra que nós temos é ótima. É o Cerrado brasileiro, que é plano, tem terra que falta algum componente, mas não é muito, e é plana, não tem erosão. E não precisa máquina grande, trator de pneu mexe com aquela terra. E veja, o que foi feito, para quem for no Mato Grosso inteiro, e olhar o jardim que aquilo virou, é inacreditável o que foi feito. Então, a Embrapa foi fundamental. Imagina, tem uva em Jales, produção de uva de mesa, exporta para o mundo inteiro. Como tem toda aquela produção lá no Nordeste também. E exporta para o mundo inteiro. Exporta mamão, exporta manga, exporta abacaxi, exporta... São regiões quentes que não teria... Mas tem duas... Então, mas tem água, tem que ter água. Mas são 2, 3 colheitas por ano lá. O negócio da soja também. Eles plantam soja, depois plantam milho, vai tocando. Então, agora, não pode vender soja em grão, né? Tem que fazer soja manipulada. Uhum. Vender só já pronto. Então, essa não seria uma postura do Brasil? Uma postura de governo? É de governo. Isso é uma postura de Estado, né? De Estado. O Estado tinha que não fazer. Vender, não é não vender. Pensar na transformação das commodities em produto. Em produto. Porque você vender... volto nisso aí. Você precisa vender 4 toneladas de ferro para comprar um celular. Não é possível. O ferro não vende nada, é terra. Ainda teve essa desgraça agora de Mariana. Consequência do ferro. Consequência do ferro, então, exatamente. Eu nem sei o que tem dentro daquilo, acho que o senhor sabe. Naquele rejeito lá. Acho que eles lavam a terra. Fica algumas coisas lá. Tem muitos elementos pesados. Que não servem, né? Mas podia servir para alguma coisa, né? Deve ter manganês. Então, a semana passada eu estive em Fortaleza Isso aí. e estive lá também na Embrapa. E uma coisa que eles me perguntaram, mas muito mais queria saber o que eu pensava, não que fosse dado a solução. Eles estão aproveitando o rejeito da indústria pesqueira. E aí eu achei louvável o que eles estão fazendo. Eu não tenho uma resposta pronta para aquilo, mas de qualquer forma o que eles estão pensando é transformar aquilo lá num produto. Até já avançaram um pouco, tanto para a área da saúde como para outras aplicações. Quer dizer, esse, penso eu, deve ser uma das vertentes, vamos dizer, dos programas de Estado. Sem dúvida. Agora, a Embrapa, eu não tenho dúvida, é um exemplo de... Mas tem muito doutor lá, concorda? Tem. A maior parte deles. Tem. O pessoal de Jales é gozado, porque as borbulhas importantes estão todas lá em Jales, o centro que eles concentram. Toda que vai para o Nordeste e tal, elas são desenvolvidas lá. E o pessoal é de primeiríssima ordem, todo mundo é doutor, tem pós-graduação fora, tem assim, gente de primeiríssima ordem. Então,
Você concorda que essa área da agronomia tinha que se desenvolver fantasticamente no Brasil? Tinha que ter dado muito mais informações e muito mais formação. Mas tem. Você fala que tem escola boa? Tem. A Exalc é perfeita. O que o pessoal... Tem uma tese, tem uma linha de pesquisa sobre aguardente. Muito interessante. Eles montaram um alambique lá, etc., mostraram que você consegue fazer uma aguardente melhor que o rum. Muito melhor. Sim. Mas não foi com brincadeira. Fizeram todas as dosagens dos ácidos alifáticos, de tudo que... É fácil. Agora tem química para isso aí. Sim, e tem equipamento para fazer as análises. Chegaram a uma conclusão. Tem que pôr no tonel de carvalho novo. Não pode ser usado. 3 vezes só. Mas eles vendem até a aguardente, a pinga deles lá. Então, é um negócio interessantíssimo. Você concorda que vender rum é bom ou não é bom? Vende uísque na Inglaterra, que você ficou lá, não vende bastante uísque? Vende. Então, e não vive do uísque? Vive. A França não vive dos vinhos? O Chile também não? O Chile é uma linguiça. Tem cobre, que eles exploram bem explorado, né? E tem as frutas. E o Chile fica com todo o desenvolvimento. Agora eles acabaram de fazer coisa que é novidade, né? Tudo quanto é novidade, eles fazem rapidamente. Né? É uma linguiça. Fala, mas tem pouca população. Tá bom. O Brasil, por isso que o Brasil é bom. O Brasil... É grande, tem é a 5ª população do mundo. O pessoal esquece disso aí. Que tem na nossa frente, tem a China, lógico, tem a Índia, junto com o Paquistão, etc. Depois tem Estados Unidos, depois o Brasil. A Rússia fica empatando com o Brasil. Então, também o PIB brasileiro, tá bom, agora piorou por causa do dólar, não sei o quê, mas é sempre o 8º, o 7º, o 5º, chegou a ser 5º do mundo também. Chegou sim. Na produção científica, também em artigos, a gente tem 2,2% da produção internacional. Como nós temos 2% da população mundial, eu acho que está mais ou menos equilibrado. E representava 2% vamos dizer, do produto internacional bruto. Hoje deve ser menos. Então, mas você vê que então os artigos iam na mesma... Iam. Agora, Só que o produto não vai na mesma... Não vai. Não, mas mesmo a coisa, veja, eu sou editor da revista, as dificuldades que a gente tem. A gente depende da Thomson Reuters. Depende deles. Eles é que falam se é bom, se não é. Se é bom, faz a conta deles, né? Que é o número de citações, etc. Mas nós não temos uma agência aqui. Pelo contrário, a CAPES, você sabe bem disso, se baseia exclusivamente no que a Thomson fala. Então, a melhor revista da cirurgia cardíaca nos Estados Unidos e no mundo, ela tem um fator de impacto 3. 3? 3. A cirurgia cardíaca é limitada. Não tem muito. O Brasil tem bastante, tem 1.200 cirurgiões. Mas assim, uma das maiores sociedades do mundo. Tem os Estados Unidos. Em número de cirurgia cardíaca, a gente só perde para os Estados Unidos. Ganha da Alemanha, ganha da França, ganha de todo mundo. Bom, aí, a CAPES pega e a nossa revista, agora por causa de ter mudado o nome da revista, piorou o fator de impacto. Mas a gente tinha fator de impacto 1,2. Bom, 1,2 aqui no Brasil e 3 lá nos Estados Unidos, nós somos melhor que eles, não somos? Somos, sem dúvida. 1,2 nosso contra 3 deles, que são antiquíssimos. A nossa revista tem agora 30 anos. E todo o preconceito. E todo o preconceito. O latino-americano. Não tenho nenhum pejo. A revista é em inglês? É em inglês. Tive muita resistência. Não, mas como é que vai fazer? O pessoal não lê inglês. Bom, a língua franca hoje é inglês, não é? Tem jeito de não falar inglês? Não. Tem jeito de não ler inglês? Esquece, já foi alemão, já foi latim, né? Foi grego, depois foi latim, depois foi alemão, francês, italiano. Agora é a vez do inglês. Também. Menos mal. Se tivesse que aprender alemão, é pior, né? Mais difícil. Dr. Braille, deixa eu lhe fazer uma última pergunta. O que o senhor gostaria de falar que não foi abordado
uma mensagem final para os nossos espectadores, telespectadores. Então, eu quero deixar uma mensagem que não é minha. A respeito ainda de ensino. Ensine tudo que sabes e aprenda tudo que ensinas. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que lembrar. E o que eu quero dizer, assim, acho que a mensagem final é para o jovem, que ele não tenha medo, que nós somos tão capazes como qualquer povo do mundo, e que ele procure ter criatividade, ele procure conhecer. E hoje está fácil. Veja, no meu tempo e no tempo do professor Gastaldi, não tinha internet. A gente ia na biblioteca, no caso da medicina, eram índex médicos, era um bruta de um livrão assim, você tinha que procurar para achar os artigos. E depois que Chemical Abstract. Chemical Abstract também, eu me lembro. E depois para arrumar a revista. Tinha jeito? Agora vocês têm tudo na mão, meu Deus do céu. Na Harvard, eles puseram uma coisa muito interessante. Não tenham medo, procurem. E lá na Harvard é o seguinte, eles têm lá uma reunião dos alunos, quando tiver dúvida, está escrito, não é que eu estou inventando. Procure no Google. A Harvard não tem medo de falar que procure no Google. Depois você vai procurar no outro canto. Sim, uma informação melhor. Mas comece por lá. Mas não tenham medo. Nós vimos conversando agora um pouco, tem alguma dificuldade de fazer um drone? O pessoal de São Carlos aqui não está fazendo? Tá. Então, e está indo muito bem. Por que não fazer drone? Que pode servir, por exemplo, para a agricultura. Eu vi ontem isso aí. Muito. Então, a mensagem é essa aí. A mensagem final, para a gente terminar, não tenham medo. Primeiro se informem direitinho e depois não tenham medo. Se você tiver vontade de fazer um drone, faça. A indústria de aviões pequenos do Brasil cresceu fantasticamente, porque agora tem um avião que não precisa ter certificação. É o tal dos experimentais. Está só escrito lá. Por conta e risco do piloto, sempre é por conta e risco dele mesmo. Pode ter o diploma que quiser. Então, façam as coisas. Tinha um amigo meu alemão que, infelizmente, já faleceu. Ele dizia, eu separo o mundo em duas vertentes. Tem os doer e os não doer. Tem os que fazem e os que não fazem. Sejam fazedores. Façam qualquer coisa. Não tenham medo. Façam alguma coisa. O único jeito que a gente tem de aprender é errando. Sabe por quê? Depois você não erra mais, se você for inteligente. Erra uma vez só. Na segunda vez, isso é do Edison, então vamos terminar falando isso aqui. O Edison foi que inventou a lâmpada incandescente, que agora está morrendo, né? Mas demorou para morrer. Demorou. Só que ele tinha feito um monte de experiência e não dava certo. Alguém chegou para ele e falou assim, por que o senhor não larga de mão disso aí? Não dá certo. Ele falou, não, agora que eu estou bom, eu já sei 1000 maneiras de não fazer. Então, é isso aí. 1000 maneiras de não fazer, mas a 1001 pode dar certo. Tá bom? E sejam felizes. Tenham tanta sorte como eu e o professor Gastaldi tivemos, de poder viver essa época maravilhosa, mas vocês têm uma época melhor ainda para viver. Essa da informação globalizada. Isso é uma coisa que impensável há poucos anos atrás. Saúde e paz. Muito obrigado pela sua brilhante aula, que veio nos ajudar aqui nessa disciplina, que está sendo uma experiência bastante interessante também para mim. Um bom dia. Com certeza. Bom dia para vocês todos.